E se um livro se atrevesse a colocar assim na mesma frase a palavra ódio e o nome de um dos maiores ícones culturais do Brasil? Pois é. Hoje a gente vai desvendar o que está por trás de um título que à primeira vista soa quase como uma ofensa nacional. Tá aí, eu odeio Chico Buarque de Holanda. É um título que fica ecoando na cabeça, não é verdade? É uma frase pesada, quase um sacrilégio para muita gente. Mas, reparem bem, a palavra odeio está entre aspas. E é justamente nessas pequenas marquinhas que o mistério todo dessa obra começa a se revelar. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Porque, veja bem, isso aqui não é um panfleto qualquer ou uma crítica barata. A gente está falando de uma obra de ficção, um livro de literatura, escrito por um professor universitário e que, para deixar tudo ainda mais interessante, foi premiado. O livro é do Fernando Mundim Veloso, que é professor de Direito, e essa coletânea de contos levou o segundo lugar no prêmio Book Brasil. Isso, claro, adiciona mais uma camada de complexidade, certo? Uma obra aclamada com um título desses só pode querer dizer que tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. E agora, vamos direto ao ponto nevrálgico de toda essa história. As aspas. Elas definitivamente não estão ali por acaso. Elas são a chave para a gente decifrar o que de fato se quer dizer com uma declaração tão chocante. É a pergunta que não quer calar, né? Esse tal ódio. É para valer. Será que um professor, um escritor premiado, poderia de verdade ter um sentimento desses por um artista tão reverenciado? E a resposta, que vem do próprio autor, é um sonoro e enfático não. Na verdade, o Fernando Mundim Veloso é um dos maiores fãs do Chico Buarque. O compositor faz parte da vida dele desde pequeno, por causa dos LPs dos pais. O ódio, portanto, é uma coisa puramente literária. Fica só no papel. E essas aspas, olha que interessante, elas têm até um nome. Escudo semântico. Foi uma sugestão do editor do livro, sabe? Uma forma de sinalizar, de dizer, ei, não leve isso ao pé da letra. As aspas transformam o ódio numa isca, numa fina ironia sobre a relação, às vezes bem complicada, entre um fã e seu ídolo. Bom, então se o livro não é sobre ódio, ele é sobre o quê? Ele fala daquela pressão psicológica quase esmagadora que a genialidade de uma pessoa pode causar nas outras. É sobre a distância que parece um abismo entre um ícone e, bom, todo o resto de nós. E para a gente entender essa pressão, a gente precisa ter a dimensão do gênio. Chico Buarque não é só um músico. Ele é tido como o maior nome da MPB. É romancista premiado com o Camões, é um dramaturgo de mão cheia, um cidadão de postura admirável e, como se não bastasse, ainda dizem que joga um bolão. É muita excelência em várias áreas diferentes. E aí, do outro lado dessa equação, estamos nós, as pessoas comuns com as nossas vidas comuns. A comparação já começa a ficar um pouco desconfortável. E esse quadro aqui ilustra perfeitamente esse abismo. De um lado, o ícone, harmonias geniais, prêmios literários. Do outro, o homem médio, uma vida banal, uma dificuldade danada de se destacar em alguma coisa. É exatamente dessa desproporção toda que nasce a angústia que o livro explora. Essa frase do autor é um soco no estômago, né? Ela resume tudo. É aquela percepção dolorosa de que o seu maior feito na vida parece uma coisinha de nada, perto de uma obra menor, talvez esquecida, do gênio. É quase uma confissão de pequenez. Agora, vamos ver como o autor pega essa ideia, essa reflexão quase filosófica e transforma em uma história de ficção. O conto que dá nome ao livro é a materialização dessa angústia toda, mostrando como a admiração, quando levada ao extremo, pode virar algo bem mais sombrio. A história é quase uma tragédia em 4 atos. Começa com o sonho de um fã que vira um pesadelo de humilhação. O amor, então, azeda e vira ressentimento. E esse ressentimento explode num ato de violência covarde. O mais irônico é que é justamente com essa agressão que o personagem consegue, finalmente, a fama que ele tanto queria. Uma crítica ferina à nossa cultura da atenção a qualquer custo. E aqui está o ponto central de tudo. A história usa o Chico Buarque como um estopim, mas o tema é universal. Não se trata de um artista específico, mas sim de um espelho para as nossas próprias frustrações. Esse slide resume a tese inteira. Não é sobre o Chico, é sobre nós. O livro vai fundo em como indivíduos isolados, sem muita autocrítica, acabam botando a culpa dos seus fracassos nos outros, projetando suas frustrações no sucesso alheio. E para provar que esse tema é universal, o livro traz um elenco de personagens que vivem essa mesma angústia. Tem a Ana Tércia, a ex-rainha de rodeio, o Barry Gibb, o aspirante a craque de futebol, o Gersolino, o empresário que faliu.
Todos eles têm uma coisa em comum: uma dificuldade crônica de assumir a responsabilidade pela própria vida. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada no processo criativo por trás dessa história que é fascinante. A origem do conto é tão comum, tão pé no chão quanto as vidas que ele descreve, e isso torna o resultado final ainda mais impressionante. O laboratório criativo do autor era um ônibus. É isso mesmo. Durante o seu trajeto diário de 100 quilômetros para dar aula, era na volta, à noite, que ele transformava o silêncio e a escuridão em literatura. Isso só mostra como grandes ideias podem nascer da rotina mais banal que existe. E aqui a gente vê o auge dessa jornada. O autor, Fernando Mundim Veloso, no lançamento do livro Na Flip, a festa literária de Paraty. Aquele pensamento que nasceu num ônibus acabou virando uma obra lançada num dos maiores eventos literários do país. Que trajetória! E assim, a gente chega à grande conclusão. O livro nos deixa com uma reflexão muito poderosa. O ódio ao gênio, na verdade, não é ódio. É uma admiração que adoeceu, uma forma torta de homenagear. No fim das contas, é a confissão mais dolorosa da nossa própria pequenez. Uma provocação que nos força a olhar menos para o ídolo e muito, muito mais para dentro de nós mesmos.